eu sou o professor Juliano Colombo, advogado na área do direito tributário. Estamos ministrando o curso Crédito Tributário. O tema da aula de hoje será decadência no direito tributário. Inicialmente gostaria então de apresentar os nossos alunos que vieram nos prestigiar, a Aline, o João e a Hélida. Sintam-se acolhidos, é um prazer recebê-los novamente. Bem, inicialmente cabe a gente comentar, né, que qualquer dúvida que você possa surgir pode ser encaminhada para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É necessário, então, para melhor direcionamento do questionamento, referir aí o tema do curso e o professor. Isso ficaria bem mais apropriado para identificar exatamente e dar uma resposta coerente e direta. Bem, nós trabalhamos na aula passada com a figura do crédito tributário na sua forma de constituição. Então, trabalhamos aí com a constituição do crédito tributário. Falamos de vários atributos da constituição do crédito tributário e o que levaria, portanto, o contribuinte ou o legislador a efetivar esta constituição e ser devedor tributário. Falamos de vários aspectos. Inicialmente começamos com a hipótese de incidência. Falamos que a hipótese de incidência é uma norma geral e abstrata, justamente ela está definida na lei e, portanto, por estar definida na lei, ela tem uma certa abstração, né, então uma abstração necessária dentro da hipótese de incidência. Falamos também que esta hipótese de incidência, ela não cria de pronto aí a obrigação tributária, justamente porque seria necessário, a partir desta hipótese de incidência, da realização do fato gerador. Então, o fato gerador, aquele necessário, então, para o surgimento da obrigação tributária. Pontuamos também o critério do fato gerador. O que seria o fato gerador? O fato gerador seria uma norma individual e concreta, né, que contemplaria a realização de uma situação fática que descreve exatamente aquilo que está na hipótese de incidência, onde realiza-se exatamente aquilo que está na hipótese de incidência. Pontuamos também na aula passada que o fato gerador seria uma norma individual e concreta. Por que uma norma individual e concreta? Uma norma individual e concreta justamente porque ela é realizada pelo contribuinte numa concretude, ou seja, numa situação fática, que faz nascer a partir daí a obrigação tributária. Então, diferenciamos hipótese de incidência, abstração, fato gerador, o critério concreto e a concretude desta ideia. Pontuamos também que dentro da hipótese da incidência, nós temos normalmente um verbo mais um complemento. Então, seria um verbo mais um complemento. ICMS, circular mercadoria. IPI, industrializar produto. Imposto de renda, ou imposto sobre a renda, auferir renda. Então, um verbo mais um complemento fixado diretamente aí pela lei tributária. Então, esse é um ponto importante nessa definição. Após o fato gerador, falamos também da obrigação tributária. A obrigação tributária tem algumas peculiaridades que foram naquela aula ressaltadas. Exemplificando, falamos da obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória. Referimos, mergulhando na análise aí dos dispositivos do Código Tributário Nacional, que a obrigação tributária principal, ela seria dada pela lei, ou seja, constituída pela lei, elevada no nosso sistema por um ato legal, e ato legal que emana, portanto, do poder legislativo. Esta obrigação tributária principal seria uma obrigação de pagar tributo ou penalidade pecuniária. Comentamos também a obrigação tributária acessória. Obrigação tributária acessória seriam condutas positivas ou negativas no interesse da arrecadação. Sintetizando, nós teríamos uma obrigação de fazer, não fazer ou uma obrigação de tolerar. Essas seriam as obrigações tributárias acessórias. Falamos também que a obrigação tributária acessória ela deve ser dada pela legislação tributária. E aí adentramos ao tema da legislação tributária, que tem referência expressa no artigo 96 do Código Tributário Nacional. O artigo 96 deste Código Tributário Nacional, ele diz que a expressão legislação tributária não compreende
apenas lei. Ela compreende lei e atos infralegais. Então, ressaltamos na aula que um ato infralegal poderia criar obrigação tributária acessória, fazer, não fazer ou tolerar, apresentar declarações, modelos de notas fiscais, tolerar a fiscalização tributária, intimar para comparecimento, tudo isso poderia ser dado por ato infralegal. Já a obrigação tributária principal, somente pela lei. Continuando o nosso estudo, nós falamos do lançamento tributário, que é justamente aquele ato constitutivo do crédito tributário. Esta matéria de lançamento, ela é essencialmente importante para a gente entender esta aula que trabalha com decadência. Justamente por quê? Porque decadência implicaria em atacar o direito de lançar, o direito de constituir o crédito tributário. Esse é um grande ponto de diferenciação que nós temos entre decadência e outros institutos do direito. A decadência, ela trabalha diretamente com a figura do direito de lançar, de constituir o crédito tributário. Só falamos em decadência a partir do momento que não temos ainda crédito tributário devidamente constituído. Pois, após a constituição do crédito tributário, não se fala mais de decadência. Aí nós falaremos em prescrição do crédito tributário. Então, esse é um ponto importante. Então, na aula passada, nós analisamos um ponto fundamental, que seriam as 3 modalidades de lançamento. As modalidades de ofício, por declaração e por homologação. Então, falamos do lançamento de ofício, que seria aquele lançamento direto, dado diretamente pela autoridade fazendária, sem qualquer participação do contribuinte. E aí citamos como exemplos o IPTU e o IPVA, que são os maiores exemplos hoje na atualidade de tributos lançados por ofício. Falamos também do lançamento por declaração. Lançamento por declaração seria aquele em que o fisco recebe a declaração, analisa e efetiva o lançamento. Tributos sujeitos a lançamento por declaração, ordinariamente, agora na atualidade, nós temos o ITBI e o ITCD. Isso vai modificar um pouco de estado para estado, no caso do ITCD, ou de município para município, no caso do ITBI. Mas a regra, ela continua a mesma, né? Então, ficaria o caso do sujeito declarar o valor tributável, o fisco analisa a declaração e lança o tributo. Basicamente, esse é o lançamento por declaração. Finalizamos, então, a aula passada trabalhando com lançamento por homologação. Lançamento por homologação seria aquele onde eu tenho o pagamento antecipado. O que seria o pagamento antecipado? O contribuinte, antes mesmo de qualquer atividade do fisco, ele é obrigado pela lei tributária a antecipar o pagamento, que fica sujeito à ulterior homologação, como refere o artigo 150 do Código Tributário Nacional, né? O artigo 150 ele é o artigo típico do pagamento antecipado. E falamos também que, como essa modalidade é uma modalidade muito própria, muito atual de cobrança e muito fácil, ela acaba sendo a maior parte da cobrança dos tributos da União Federal e dos estados, acaba vinculando ou acaba veiculando a figura do lançamento por homologação. Então, uma técnica, uma modalidade muito bem efetivada hoje de cobrança. Aí, questionado pelos alunos, né, nós falamos também um pouco da técnica do arbitramento. Recordam que a gente trabalhou aí pela ideia do arbitramento, que na verdade não seria uma modalidade de lançamento, mas é uma técnica utilizada dentro do lançamento, em especial de ofício, né? Justamente quando eu tenho uma omissão na declaração ou uma sonegação fiscal, o fisco irá lançar de ofício. E justamente se o contribuinte não tem livros idôneos, esses livros, contabilidade idônea, contabilidade capaz de demonstrar o espectro aí das suas operações, a profundidade das suas operações, então o fisco acaba utilizando a técnica de arbitramento, que é uma comparação entre aquilo que o mercado cobra de determinado produto, que não foi lançado, que não tem nota fiscal, aquilo que o sujeito arrecadou, a movimentação bancária, frente à receita declarada, então faz uma contraposição. Claro, ressaltamos também que esse arbitramento ele acaba sendo possível, né, a figura da ampla defesa e contraditória, administrativo dentro do arbitramento. Por fim, então, finalizamos a aula passada, né, trabalhando com a possibilidade de revisão do lançamento.
E aí já na possibilidade de revisão do lançamento, falamos um artigo que está entre os essenciais aí dentro da nossa estrutura do direito tributário, que seria o parágrafo único do artigo 149, onde já apimentamos um pouco aquela ideia da Constituição do crédito tributário, quando a revisão do crédito tributário só poderá ser dada quando ainda está correndo ou ainda existe o prazo de 5 anos para o fisco lançar. E falamos no final da aula passada que esse prazo seria um prazo decadencial. Então já tem uma estrutura, uma ideia dentro dessa linha de decadência do crédito tributário. Bem, analisando um pouco a decadência do crédito tributário, qual a fotografia que nós temos, se eu analisar a decadência do crédito tributário, eu tenho que ter em mente 4 institutos: hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e lançamento. E ponto. Basicamente, a decadência do crédito tributário ela está aí. Eu vou contar o prazo decadencial e um dos momentos de contagem do prazo decadencial, que talvez, dentro daquilo que a gente vai estudar, seja a matéria mais profunda que nós vamos analisar, porque o problema no prazo decadencial não é qual seria o prazo. O prazo seria o prazo de 5 anos. Assim é para decadência, assim é para prescrição, assim é para prescrição intercorrente. Então, o prazo de 5 anos não seria problema. O problema seria o termo ACO, o quando começaria a contar o prazo decadencial. Analisando abstratamente, sem estar vinculado a texto legal, justamente porque a construção do raciocínio ela é muito melhor quando você parte da razão para a lei e não da lei para a razão, né? Então, analisando faticamente, quando que o fisco poderia lançar um tributo? Bem, o fisco pode lançar um tributo a partir daquele momento que eu realizei um fato gerador. Então, antes do fato gerador, como nós falamos anteriormente, pela mera existência de lei tributária, o fisco não pode lançar um tributo. Exemplificando, poderia afirmar que existe uma lei que hoje é uma lei federal, a lei do imposto de renda, e ela diz lá, se o sujeito auferir renda, vai ter que pagar o imposto sobre a renda. Entretanto, esta estrutura do imposto sobre a renda, ela, de certa forma, não é exigida se o sujeito não fez o fato gerador. Um sujeito que pode ser milionário, mas passou um ano desempregado, ele não paga 1 centavo de imposto de renda. Justamente por quê? Porque o imposto tem aquele critério pessoal, aquela ideia necessária da pessoalidade, né, e a capacidade contributiva inerente ao imposto sobre a renda. Então, paga sobre aquele suporte de arrecadação. Justamente isso é necessário porque quando nós vamos analisar o lançamento, quando nós vamos analisar a hipótese de decadência, a gente tem que perceber quando que o fisco poderia lançar. O fisco pode lançar a partir do momento que seria realizado o fato gerador pelo contribuinte. Esta seria a regra geral. Existe uma possibilidade, que seria uma exceção dentro de toda esta regra, que é a substituição tributária, que ela altera um pouco o critério de lançamento, porque justamente o fato gerador ainda não aconteceu e eu já exijo o tributo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre substituição tributária, que é um aprofundamento maior dentro da ideia da decadência. Aí vamos colocar esta matéria que fica bem apropriada. Então esse seria um prazo decadencial. O que é importante a gente entender dentro do prazo decadencial? Como estamos falando do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, ele se aplica para todos os tributos, certo? Então todo o tributo teria prazo decadencial. O problema vai ser que o termo ACO, ele é modificado conforme o lançamento daquele tributo. Então, conforme a modalidade de lançar o tributo, vai modificar o termo ACO do prazo decadencial. Então, é necessário para a gente estudar essa matéria, que ela é, de certa forma, profunda dentro do direito tributário, que a gente tome algumas balizas, algumas pedras fundamentais para a gente tentar entender. Primeiro aspecto, a decadência, ela permeia todo o nosso ordenamento jurídico e ela conduz uma segurança jurídica para o contribuinte. Então, uma segurança jurídica, um valor que nós elevamos implicitamente pela Constituição Federal de 88. A partir deste valor que nós estamos tentando defender, que seria a segurança jurídica e a ideia da não surpresa e a ideia de tolir aí o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, estamos falando do direito que a Fazenda Pública tem de lançar.
e todo tributo teria prazo decadencial. Eu poderia fazer uma afirmação lógica, né? Todo tributo tem prazo decadencial e o prazo decadencial desse tributo é 5 anos. Isso todo tributo vai ter. Quando se fala em tributo, é necessário a gente fazer aquela distinção quinária, né, ou das modalidades, das espécies tributárias, que eu não poderia confundir algo que é muito comum no âmbito do direito tributário, a figura do tributo com a figura do imposto, né? Então você tem o tributo, que seria o gênero, ao qual são espécies tributárias 5, né? O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais. Alguns doutrinadores chamam de contribuições especiais, porque aí se enquadram as contribuições sociais para a seguridade, de intervenção do domínio econômico, de interesse das categorias profissionais e econômicas, uma série de contribuições aí colocadas hoje no nosso sistema. Por exemplo, a própria CPMF no sistema anterior era uma contribuição especial. Hoje a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública também é uma contribuição, né? Então é necessário a gente entender que prazo decadencial tem para todos os tributos, né? Na verdade, esses tributos eles acabam sendo alterados conforme a sua conceituação e a natureza jurídica. Na verdade, quando temos, por exemplo, quando falamos em imposto, estamos falando de um tributo que não é vinculado, né? O que significaria essa não vinculação do imposto? Significa que, ao pagar imposto, especificamente eu não recebo nada em troca. O doutrinador Roque Carrasa, ele dá um exemplo que eu acho muito feliz, né? Ele diz que o imposto é o tributo que não tem uma relação de troca e utilidade, né? Quando eu pago o imposto, não é como ir ao supermercado e comprar um produto e ter que entregar o produto. O sujeito que é tributado por imposto sobre a renda não vai ganhar especificamente rua asfaltada, saúde, educação. Não é porque pagou o imposto que receberá isso, né? Então, essa é a natureza própria do imposto, porque até mesmo quem não paga imposto algum recebe, como dever do Estado, saúde, educação, moradia, infância e juventude, então todos os critérios de proteção por parte do Estado, erigidos pela nossa Constituição. Justamente um grande problema disso tudo seria a efetividade, mas basicamente o imposto ele remunera de caráter geral, né, todos vamos dizer assim, as necessidades públicas a serem satisfeitas. Depois nós temos a taxa, que é uma segunda espécie tributária, totalmente diferenciado do imposto, né? A taxa é um tributo vinculado, né? Vinculado a um serviço público específico e divisível ou exercício regular do poder de polícia, né? Então seria uma atividade de fiscalização por parte do Estado, eu pago para ser fiscalizado, ou então eu estou utilizando um serviço que seria o serviço público que é específico e divisível. Como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já declarou diversas vezes, inclusive há implicitamente isso vinculado ou veiculado por súmula vinculante, a própria ideia da taxa de coleta de lixo, né? Taxa de coleta de lixo é um serviço público específico e divisível, a entender aí do Supremo Tribunal Federal, né? A ensejar a cobrança de taxa. Então seria critérios aí de serviço público. Depois nós temos a contribuição de melhoria, que seria o caso de uma obra pública que decorra a valorização imobiliária, ou seja, o contribuinte, ele até então não é contribuinte, ele indiretamente é valorizado por uma obra pública. Uma obra pública realizada aos seus olhos, aí, no seu terreno, ou lindeiramente aí, ao terreno do sujeito, acabaria gerando uma valorização imobiliária. Como gerou uma valorização imobiliária, poderia o poder público cobrar. Na verdade, como a Constituição Federal outorga competência, poderia o poder público cobrar. Não necessariamente porque eu tenho uma obra pública eu vou ter uma contribuição de melhoria. Eu posso ter obra pública que decorra a valorização imobiliária, mas o fisco não cobrar. A União, o Estado, o Distrito Federal, o município não cobrar a contribuição de melhoria. O que, de certa forma, veda a lei de responsabilidade fiscal, né? A Lei Complementar 101 de 2000, que diz que todos os tributos devem ser cobrados e arrecadados pelo ente federativo. Agora, é inegável que a Constituição ela não instituiu o tributo. Na verdade, o que a Constituição faz, ela outorgou competência, né? O tributo vai ser instituído propriamente por lei, né? A lei ordinária ou lei complementar vai instituir os tributos. Então, as contribuições de melhoria também se sujeitam a prazos decadenciais. De igual forma, empréstimo compulsório, contribuições, né? Empréstimo compulsório
em virtude de calamidade pública decorrente de guerra externa ou sua iminência, né? Despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou então investimento público de caráter relevante, né? E de urgente interesse nacional, né? Urgente de relevante interesse nacional. São os critérios do empréstimo compulsório que se diferenciam das outras espécies tributárias. E as contribuições sociais, basicamente a pauta das contribuições sociais seria uma finalidade social a ser atingida, né? Hoje nós temos as contribuições previdenciárias, contribuição para a Seguridade Social, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, contribuição de intervenção do domínio econômico, uma série de contribuições que acabam sofrendo aí a estrutura, né, de toda a finalidade tributária, e todos esses que eu acabei de conceituar, eles são permeados pela decadência, né? Então todos teriam decadência. Então é muito comum haver uma discussão, olha, somente o imposto teria decadência? Não, todos os tributos eles se sujeitam ao prazo decadencial. O que efetivamente vai alterar, e aí a posição que nós temos que tomar bastante atenção, é que altera o termo ACO do prazo decadencial, o início da contagem do prazo decadencial, conforme o lançamento tributário que eu vou fazer, conforme a modalidade de lançamento, eu vou alterando o prazo. Conforme o tributo for lançado por homologação de ofício ou por declaração, vai alterar um pouquinho as regras de contagem. Isso também efetivado aí e permeado por uma grande ideia hoje da nossa jurisprudência e do Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou o tema da decadência já em várias vezes, que gera um aspecto tão polêmico aí. Então, para ressaltar e resumir o que nós falamos até agora, decadência nós não estamos falando em execução fiscal, nós estamos falando diretamente no direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Estamos atuando num plano material e não num plano processual. Assim como eu não posso confundir decadência com prescrição, também não posso confundir decadência, prescrição e preclusão. Então, preclusão é outro instituto. Preclusão é um instituto muito mais próprio do processo civil, né? Preclui o direito de realizar o ato processual, prescreve o direito de ação e decai o direito de lançar. Então, eu tenho a decadência do direito de lançar, a prescrição da execução fiscal e a preclusão, que é um instituto dentro do processo civil, que seria a preclusão, eu perdi a oportunidade de realizar o ato processual. Portanto, precluiu o direito de realizar o ato processual. Por exemplo, quando ultrapassado o prazo de 15 dias para contestação no processo civil, processo de conhecimento comum ordinário, ultrapassado esse prazo de 15 dias, eu teria a figura da preclusão, né, como a preclusão temporal aí do ato processual. Então, é necessário a gente fazer essa afirmação anterior aí para entender o próprio Instituto da Decadência, né? A decadência que afeta diretamente, e hoje as principais discussões que são dadas em termos de execução fiscal, elas justamente vêm nessa modalidade, né? Na decadência do direito de lançar e na prescrição da execução fiscal. Veja, às vezes nós temos uma execução fiscal que está viciada pela decadência. Às vezes nós temos uma execução fiscal que está viciada pela prescrição, ou pela prescrição intercorrente. Então, esses são os critérios, os embates jurídicos aí postos dentro da estrutura da decadência do direito tributário. Então, basicamente, esse é o grande problema, esse é o grande ponto importante aí dentro da linha do prazo decadencial, que é uma parte bem relevante para nós estudarmos. Vamos passar então agora para os questionamentos aí dos nossos alunos, né? Qual seria o primeiro questionamento? Professor, eu gostaria de saber como que se conta o prazo decadencial nos tributos lançados por homologação. Na verdade, a colega pergunta o prazo decadencial dos tributos lançados por homologação. Antes mesmo de falar sobre o lançamento por homologação, vou traçar um panorama geral do prazo para todos os tributos. Depois a gente entra diretamente na homologação, né? O problema do prazo decadencial, como havia referido anteriormente, não seria tecnicamente o prazo de 5 anos, mas sim o termo ACO, que vai ser alterado conforme a maneira de lançar os tributos. O colega perguntou dos tributos lançados por homologação, que é justamente a parte mais profunda, né? Então, vamos passar um pouquinho antes para o lançamento de ofício e o lançamento direto. O que vai acontecer? Bom,
Nós temos uma regra esculpida no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. O artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional é o que vai fomentar, aí, fundamentar qualquer resposta que se faça sobre decadência. Porque eu tenho que passar pela análise do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. É importante aqui ressaltar que não importa o valor do crédito tributário que eu estou cobrando. Se decai um crédito de R$1, de 1 milhão ou de 1 bilhão, ou de 1 trilhão, certo? Então, para chegar nas cifras aí, hoje a nossa União Federal, né, está orçando aí o orçamento da União Federal em 2 trilhões de reais, né? Para o ano de 2013 supera 2 trilhões de reais. Então, é um ponto importante. A decadência ela não olha para valor de crédito tributário, ela olha para uma norma bem técnica, né? O termo ACO da cobrança daquele crédito tributário. E aí a importância. Por isso o artigo 173, inciso 1, ele vai estabelecer. Ele diz que, na verdade, o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário, nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício por declaração, extingue-se após 5 anos contados, ele estabelece, do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme a regra, então, esculpida no artigo 173, inciso 1. Então, olha só, prazo para tributos lançados de ofício ou declaração, primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. Aí a pergunta seria a seguinte: quando o tributo poderia ter sido lançado? Falei anteriormente, logo no início da aula, quando que eu posso lançar o tributo? Eu poderia lançar um tributo a partir do momento em que é realizado o fato gerador. Realizei o fato gerador, eu posso lançar um tributo. Então, por exemplo, supondo, regra do artigo 173, inciso 1. Se eu realizei o fato gerador em 2011, eu começo a contar o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetivado. De regra, 1º de janeiro de 2012, começaria a fluir o prazo decadencial. Então, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo seria lançado. Por isso eu afirmei, eu deveria ter sido lançado. Por isso eu afirmei anteriormente que é importantíssimo analisarmos o fato gerador. Se eu visualizar o fato gerador, eu consigo perceber na prática quando que é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Porque todo tributo pode ser lançado a partir do momento que ocorre o fato gerador. Então, exemplificando, se eu realizar hoje um tributo lançado, um fato gerador de um tributo a ser lançado de ofício ou por declaração, no primeiro dia do exercício seguinte, no ano posterior, começaria a fluir o prazo de 5 anos. Então, na prática, não vai ser 5 anos, poderá ser inclusive mais do que 5 anos, porque o termo ACO é dilatado para o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Portanto, se eu realizar o fato gerador, por exemplo, em meados de junho de 2012, o prazo decadencial começaria a contar em 1º de janeiro de 2013. Isso significa dizer que se eu analiso a contagem do lançamento até o fato gerador, aconteceu aí, ultrapassaram 5 anos e 6 meses. Justamente por quê? Porque o prazo decadencial de 5 anos ele tem um termo ACO um pouco mais dilatado. Então, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Só que este prazo, e aí respondendo, portanto, a pergunta da colega, este prazo ele também é aplicado para os lançamentos por homologação. O que acontece? Num tributo lançado por homologação, quando eu não tenho pagamento antecipado e não tenho a declaração por parte do contribuinte, quer dizer, vamos pensar, o contribuinte circulou uma mercadoria, só que ele não fez nada, exatamente nada, ele não pagou e não declarou. Circulou a mercadoria em junho de 2012 e não pagou o tributo e não entregou qualquer declaração, certo? E deveria entregar a declaração à GIA, né, que é a Guia de Informação e Apuração do ICMS, e deveria pagar o tributo, a Guia de ICMS. Ele está em completa sonegação fiscal. Como eu contaria o prazo decadencial para este contribuinte? Eu começo a contar. Se ele realizou o fato gerador em junho de 2012, eu começaria a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetivado.
Quando que o lançamento poderia ter sido efetivado? Em junho de 2012. Portanto, começaria a contar em 1º de janeiro de 2013. Então, esta seria a regra usual do prazo decadencial. Ela se aplica nos lançamentos de ofício, nos lançamentos por declaração e por entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Ele acaba sendo aplicado também para as hipóteses típicas de sonegação fiscal. Quando o contribuinte está numa atividade dolosa, fraudulenta, numa simulação, então ele tenta simular, ele tenta se evadir da tributação. A partir dessa tentativa de se evadir da tributação, eu começaria a contar do 1º dia do exercício seguinte aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Então essa é a ideia geral aí, né, dentro do lançamento. Isso acabou sendo levado em vários ementários aí de jurisprudência, né, por parte do STJ, né, e aí eu coloquei, eu trago aqui uma parte do ementa, né, diz lá, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, não ocorrendo o pagamento antecipado pelo contribuinte, incumbe ao fisco o dever de efetuar o lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial estipulado no artigo 173, inciso 1 do CTN, segundo o qual o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, aí vai a regra, ó, do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso está veiculado aí no agravo regimental, no recurso especial 12.47981 de Santa Catarina, relatoria do ministro Humberto Martins, aí da 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que basicamente dá explica muito bem o critério da contagem do prazo decadencial. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esta matéria que nós estamos tratando não é uma matéria simples, né? Aliás, eu sempre convido o aluno, acho que essa é uma ideia que nós temos que ter no direito, a estudar justamente aquelas matérias mais profundas, a estudar justamente aquelas matérias mais complicadas, né? O sucesso está em justamente aprofundar, né? A gente falar muito em termo legal e figura de prazo, por exemplo, falar que o prazo de decadência é prazo de 5 anos não agrega em nada, né? Justamente porque é só ler a lei, né? Está por definição do legislador. O problema é justamente aplicar isso no aspecto jurisprudencial, né? Veja que se eu conto errado decadência, eu posso gerar um aspecto patrimonial. Se eu estou defendendo um contribuinte, para o contribuinte um aspecto patrimonial enorme. Se eu estou defendendo o fisco, como procurador da Fazenda, advogado da União, então também um crédito público eu teria que tomar um cuidado extremo. Por isso a correta contagem do prazo decadencial hoje, então sob os olhares aí do Superior Tribunal de Justiça. Então, basicamente, essa é a ideia do prazo decadencial. Eu vou contar o prazo de 5 anos, aí tem a regra do artigo 173, inciso 1, que seria do 1º dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. O tributo pode ter sido lançado, ou poderia ter sido lançado, quando ocorreu o fato gerador. Ocorrido o fato gerador, começa a contar no 1º dia do exercício seguinte. Isso se aplica para quais tributos? Para todos os tributos lançados de ofício, por declaração e nos tributos, aí é a principal peculiaridade, lançados por homologação em que não houve pagamento e nem qualquer declaração. É o caso aplicado aí da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que aplica aos lançamentos por homologação não a contagem do fato gerador, mas a contagem do 1º dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado, que é uma regra que, na verdade, ela prejudica um pouco o contribuinte, mas é evidente que, nesse caso, o contribuinte deve ser prejudicado, porque justamente ele não pagou, não declarou e sabia da tributação, portanto, se alarga um pouco o prazo de 5 anos, nesse caso da regra do artigo 173, inciso 1. Certo? Então, esse ponto é importante. O mesmo artigo 173, ele continua no inciso 2, um ponto extremamente importante, diz o seguinte: eu conto o prazo de 5 anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetivado. Então, por exemplo, se o lançamento foi feito dentro do prazo decadencial, eu ataco este lançamento, por exemplo, por
uma ação judicial, posso entrar com uma ação anulatória desse lançamento. Por quê? Porque eu entendo, por exemplo, que não houve, no lançamento tributário, não ocorreu o critério da assinatura do fiscal. Não tem assinatura do representante fazendário no auto de lançamento. Então, um típico vício formal. O que vai acontecer? Entrei com uma ação anulatória de débito fiscal para anular aquele lançamento. Depois de 3 anos, por decisão judicial transitada em julgado, o lançamento é anulado. Que lançamento seria anulado? Como ficaria o prazo decadencial? A partir daquela decisão definitiva no âmbito judicial, o fisco teria o prazo de 5 anos para lançar novamente o crédito tributário. Justamente por quê? Porque aquele lançamento anteriormente efetuado, ele foi anulado por vício formal. Então veja que interessante, se eu pegar um ano exíguo, pego o ano de 2000, por exemplo, pode acontecer que o fato gerador aconteceu em 2000, lancei o crédito tributário em 2005, impugnei ele judicialmente, portanto, em 2008 eu tenho a decisão administrativa reformável e o fisco ficaria com 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 para lançar um tributo que ocorreu, o fato gerador, lá em 2000. Então, basicamente, eu altero isso e isso gera uma análise de que eu não olho para os anos que ocorreram, e sim para a técnica de contagem, né, justamente porque ela vai ser fundamental. A partir daquela decisão que transitou em julgado, que anulou o lançamento anteriormente efetivado, teria o prazo, portanto, de 5 anos para o fisco lançar novamente. É claro que a decisão que reconheceu a nulidade do lançamento, ela tem que ser por vício formal, porque, evidentemente, se a nulidade for calcada aí numa ilegalidade, numa inconstitucionalidade, o fisco não pode lançar novamente, né, mas sim naquela estrutura de vício formal. Então, essa é uma ideia relevante aí dentro do prazo decadencial. E, por fim, ainda o artigo 173, ele vai terminar dizendo: se antes do primeiro dia desse seguinte, o sujeito passivo é notificado de alguma medida preparatória indispensável ao lançamento, o início do prazo é antecipado para a data da notificação. Por exemplo, instala uma fiscalização na sede da empresa, uma medida preparatória ao lançamento, justamente quando o fisco deveria se manifestar no sentido de tentar lançar aquele tributo, aí antecipado o prazo inicial. A regra usual é a do artigo 173, inciso 1, só que pode acontecer esses dois critérios. Ou eu impugnei judicialmente, e aí começa a contar da decisão definitiva, obviamente, né, que anulou o lançamento, ou então ficaria o caso da antecipação por uma medida preparatória efetivada por parte do fisco. Respondendo mais um ponto da pergunta da colega, nós trabalhamos com o lançamento por homologação quando não tem pagamento e não tem declaração. Então, o contribuinte está em completa sonegação fiscal. Mas como ficaria o caso do contribuinte que tem um tributo a ser lançado por homologação, como, por exemplo, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, como, por exemplo, ICMS, e ele fez o pagamento, que aí está uma peculiaridade, quer dizer, ele não restou omisso, porque o sujeito que sonega um tributo, basicamente ele circulou mercadoria e não fez nada. Então, a regra para ele, 173, inciso 1. Agora, se evidentemente, ou se eventualmente, ele circulou mercadoria e faz o pagamento do tributo, só que esse pagamento do tributo ele é parcial, ele não é um pagamento total. Exemplificando, devo R$1.000 e efetivo o pagamento de 400, 500 ou 600 reais. Diretamente eu ficaria com um problema aí naquele saldo, né? Aquele saldo ficaria num critério que a contagem ficaria diferenciada. Por que ficaria diferenciada? Porque nesse caso, nós não estamos falando de um contribuinte que está tentando ou está almejando burlar o fisco. Ele não está almejando, de certa forma, se evadir da tributação. Ele pagou o tributo. Entretanto, essa análise de pagamento de tributo não pode ser considerada diretamente como uma atividade de sonegação fiscal. Eu posso ser devedor de R$100, pagar 30, por um cálculo indevido
na hora de tributação, na hora de lançar o tributo, e não efetivamente porque eu estou na tentativa manifesta de sonegar aquele tributo. Então essa é a base importante para a gente entender a sequência desse caminho. Nós temos duas situações. Uma, o sujeito está na condição de sonegação. A outra, ele está dentro da licitude. Só que, eventualmente, ele pagou um tributo a menor, justamente porque no cálculo houve um erro, uma omissão, que, de certa forma, não foi dolosa por parte do contribuinte. Até a jurisprudência coloca bastante, enfrenta bem isso, porque, derivado do artigo 150, se o contribuinte ele paga a menor sem efetivar uma atividade dolosa, uma atividade fraudulenta ou uma simulação, nessa atividade, sem ter atividade dolosa, fraudulenta ou simulação, o que aconteceria na base seria que o prazo decadencial seria alterado. Eu não contaria com base no artigo 173, inciso 1. Para essa parte restante que não foi declarada e nem paga, se não houve atividade dolosa, se não houve fraude ou simulação, eu conto conforme a regra esculpida no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que vai afirmar que o prazo, parágrafo 4º vai dizer, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Então eu contaria 5 anos da ocorrência do fato gerador. Justamente essa a estrutura básica aí dentro da aplicação dos lançamentos por homologação quando aconteceu diretamente aí um pagamento por parte do contribuinte. Então essa é a ideia, é necessário diferenciar se eu estou numa atividade dolosa, fraudulenta, simulação, ou se aconteceu um pagamento. Então, a pergunta da colega, né? Como contaria os tributos lançados por homologação? Vou ter que analisar um pouco algumas outras peculiaridades. A resposta objetiva. Se no lançamento por homologação não aconteceu, exemplificando, né? ICMS e IPI, por exemplo, não aconteceu pagamento, não aconteceu declaração alguma, o sujeito está manifestamente tentando sonegar a tributação, a contagem é conforme a regra do artigo 173, inciso 1. Primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. Por exemplo, sonegação fiscal aconteceu em 2012, porque o fato gerador aconteceu em 2012, começaria a contar do primeiro dia do exercício seguinte que o tributo poderia ter sido lançado. E se no lançamento por homologação, o sujeito pagou antecipado parcialmente, entretanto, uma parte do tributo, sem ele estar naquele ânimos doloso, naquele ânimos fraudulento, naquela simulação, e ele está pagando seus tributos, só que ele esqueceu parte por erro, eventualmente aí por aplicação de alíquota, por erro na base de cálculo, na determinação da base de cálculo, como ficaria? Diz o próprio Superior Tribunal de Justiça que, nesse caso, aplicaria a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Isso é importante porque isso foi dito no recurso especial submetido à sistemática do artigo 543C, ou seja, representativo de controvérsia, né, que tem, de certa forma, aí, um espectro muito maior do que qualquer jurisprudência. Né? É um recurso representativo de controvérsia, justamente ligado à estrutura do artigo 543C, e foi o recurso especial 973-733, proveniente aí de Santa Catarina, de relatoria do ministro Luiz Fux, né, hoje, então, no Supremo Tribunal Federal. Né? É um recurso especial de 2009, né, o julgado. Né? E ele diz exatamente assim, ó, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, parágrafo 4º, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado. E aí diz lá, sem que se conste ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, exatamente esse o entendimento do STJ, hoje em grau de recurso repetitivo. Tenho duas regras, ou o artigo 173, inciso 1, quando há uma sonegação fiscal, atividade dolosa, fraudulenta, simulação, ou então o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, justamente contando 5 anos do fato gerador,
quando houve pagamento parcial do tributo. E aí muda a regra. De certa forma, dá para entender que você contar do fato gerador penaliza menos o contribuinte do que contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Então, sábia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse caso, porque ela dá um prazo maior para o fisco na hipótese do sujeito ter agido numa atividade dolosa, fraudulenta ou simulação. Quando o sujeito buscou pagar o tributo, mas o fez com erro, aí sim surge essa estrutura aí do artigo 150, parágrafo 4º. Algum outro questionamento dos colegas? Sim. Professor, a decadência ataca o direito, ataca o crédito tributário ou o direito de constituir o crédito tributário? Justamente esse questionamento é até um problema existente no Código Tributário Nacional, porque se a gente analisar a decadência, ela está como extinção do crédito tributário, né? Só que, na verdade, a decadência ela não deixa nem o crédito tributário nascer, né? Então, inicialmente na aula eu comentei, né? O crédito tributário e o prazo decadencial, ele ataca o direito de lançar. Embora o CTN coloque ele como extinção do crédito tributário, se decaiu o direito de lançar, sequer eu poderia constituir o crédito tributário. Então de certa forma, até uma crítica doutrinária feita, porque há uma discussão sobre a estrutura de colocar decadência como extinção do crédito. Porque se o crédito decaiu, ele nem nasceu, né? Se já decaiu o direito de lançar, eu não posso nem constituí-lo. Portanto, haveria uma certa impropriedade em configurar decadência como extinção do crédito. Porque se o tributo, ou se o direito de lançar decaiu, não poderia nem ter a constituição do crédito. Então, seria impropriamente chamado de extinção do crédito tributário. Entretanto, respondendo objetivamente, o Código Tributário Nacional trata a decadência como extinção do crédito tributário. Entretanto, doutrinariamente há uma crítica a isso, né? Porque ele ataca o direito de lançar e não propriamente o crédito já constituído. Essa a ideia aí, base, né, dentro do nosso, da figura aí do prazo decadencial. Bem, então nós trabalhamos na aula de hoje, né, com o Instituto da Decadência no direito tributário. Falamos a decadência atacando o direito de lançar, passamos pelos principais pontos dentro da estrutura dos prazos decadenciais, falamos que o prazo decadencial tem o prazo de 5 anos contados, né, o prazo de 5 anos. A grande dificuldade seria o termo ACO do prazo decadencial. Aí fizemos uma diferenciação, né? Nos lançamentos por declaração de ofício ou homologação, quando não tem pagamento nem declaração, conta-se do artigo 173, inciso 1, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Nos mesmos lançamentos, nos tributos lançados por homologação, quando eu tenho pagamento parcial, o STJ, em grau de recurso repetitivo, configurou que aplicaria o artigo 150, parágrafo 4º. Começaria a contar do fato gerador do tributo. Entretanto, aí eu tenho que ter uma manifesta atividade sem dolo, fraude ou simulação, não sendo uma atividade dolosa por parte do contribuinte. Aplicaria o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Falamos também num critério bem importante que seria a anulação por vício formal, né? A figura do lançamento que acaba sendo anulado judicialmente por vício formal, nós teríamos o prazo de 5 anos contados da decisão, que basicamente transitou em julgado, anulando aquele lançamento anteriormente efetivado e agora afastado aí pela estrutura da análise aí de algum julgado, né, que efetivamente tenha afetado aquele lançamento tributário por um vício formal. Ressaltei também para vocês, né, que há uma necessidade do vício ser formal, porque se o vício se referir a uma inconstitucionalidade de lei, não haveria a possibilidade do fisco lançar novamente. Por fim, nós analisamos, então, os principais entendimentos jurisprudenciais sobre essa matéria, e aí trouxe alguns recursos especiais, um deles em grau de recurso representativo de controvérsia, 543C do Código de Processo Civil, né, aplicado aí ao Superior Tribunal de Justiça, que seria bem importante aí para o nosso entendimento, ok?
Então, eventuais dúvidas, como havia referido no início da aula, podem ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Importante você referir aí o tema do curso e o nome do professor para que a questão seja melhor direcionada. Convidamos também os telespectadores a acompanhar todos os programas aí da família Saber Direito, né, no YouTube. Poderia acessar www.tvjustiça, sem cedilha, tvjustiça.jus.br. E fica o convite para a nossa próxima aula. Nós vamos aprofundar então esse tema crédito tributário, né? Próxima aula vamos trabalhar então sobre prescrição do crédito tributário, uma matéria de tamanha importância também, assim como decadência. Ok? Fiquem com a gente.